Ok. Obrigada, professor Nadson. Boa noite a todos e todas. Provavelmente estamos aqui com participantes de toda a região do Brasil, então, dependendo do lugar, ainda é boa tarde, Nadson, não sei, lá no Acre, né? Hoje 17h28, boa tarde ainda. Ainda é boa tarde. Então, nós estamos aqui com o professor Dagoberto Cunha-Arena, que vem para contribuir com essa nossa busca de nos apropriarmos mais dos conhecimentos e das discussões referentes à leitura e à escrita, como um propósito dos grupos de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade Federal do Acre. Aqueles que depois quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, é só acessar nossa sala lá, o nosso link, me fugiu agora a palavra, lá do Gelite no YouTube, a página do Gelite no YouTube. Como eu estava dizendo, o professor Dagoberto Cunha-Arena possui graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, graduação em Pedagogia pela Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, pós-doutorado pela Universidade de Évora, Portugal, realizou o estágio pós-doutoral junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas em Lyon, na França, pós-doutorado pela Universidade de Sorbonne, Paris, 4, né? Livre docente pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Didática e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Marília. Trabalhou como professor, diretor de escola e supervisor de ensino na rede pública estadual paulista. Tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura, alfabetização, leitura e escrita. Também foi orientador do programa DINTER, entre a Universidade Federal do Maranhão e a Unesp, entre o Instituto Técnico Federal do Ceará e a Unesp, e o Instituto Federal de Rondônia e a Unesp. É pesquisador convidado do Laboratório Linguística Linguis Paroli. Se eu falar errado, por favor, depois me corrija, professor. Da Universidade de Estrasburgo, na França. Tem livros e artigos publicados, que farei a divulgação deles no Instagram do Gelite posteriormente. De tudo que eu disse do professor, né, que eu tenho a destacar é a sua preocupação com a formação de professores para o trabalho com a leitura e a escrita nas etapas iniciais da educação básica. Para quem é de Alagoas, professor Dagoberto já veio aqui também para conversar com a gente um pouco mais sobre essa temática. E virá. Boa noite, professor, seja bem-vindo. A todos também, sejam bem-vindos, fica à vontade. Nós te apresentamos uma temática para conversar sobre a leitura e a escrita, mas a dinâmica do nosso encontro, você que coordena, você que organiza. Eu vou coletando os questionamentos no chat, como foi indicado no e-mail, comunicação via chat, a não ser que depois o próprio professor ele faça alguma chamada, então nós também participaremos pelo microfone, tá ok? Muito obrigada, boa noite, professor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, né, que estão aqui, todos que se inscreveram para esta aula, né? Eu queria agradecer a Silvana e a todos os grupos, né, que estão juntos nesse trabalho,
tá? Aliás, um grande trabalho, né, de divulgação. Tem que se destacar. Antes de começar, eu queria saber qual é o tempo que nós temos, Silvana, para eu poder, já que você falou que eu que vou fazer tudo aqui, né, eu tenho que gerenciar. Então, qual é o tempo que nós temos? Olha, professor, nós costumamos ficar até às 9, né? Tá bom. Então, eu estou aqui, estou sempre Tá. aqui. Eu e o Nadson, tem o Jânio aqui também, outras pessoas do Grupo Gelite. A nossa líder, Adriana Cavalcante, ainda não chegou, mas ela está para chegar, tá bom? Tá bem. Bom, o tema que me foi proposto, né, é sobre a aprendizagem dialógica da leitura e da escrita, nos anos iniciais. Então, é neste campo, né, nesse segmento, que está o foco da nossa atenção, e o tema foi dado pelo grupo, né, que é a aprendizagem dialógica. Então, eu vou começar um pouco por aí, tá? Pelo título, né, e vou anunciando depois quais são qual é o percurso por onde eu vou passar, não é? Então, vou começar então pelo título, para tentar dizer para vocês, né, que nós estamos aqui usando o termo dialógico, certamente quando ela me fez a proposta, era com a preocupação de entender a linguagem mesmo como um instrumento de diálogo entre as pessoas, né? E é por essa razão que ela é ensinada e com essa natureza, vamos dizer assim, é que ela deveria ser ensinada na escola. Bom, isso nos leva a outras questões mais amplas, não é? Que tem a ver com qual é o objeto que nós vamos ensinar para as crianças e qual é o objeto em que nós nos encontramos nesse diálogo, né, que é a linguagem escrita. Temos que discutir rapidamente, né, quais são as suas, eu diria, características, funções, aspectos, para a gente poder discutir o ato de ler e o ato de escrever, né, que se encontram nesse objeto. E preservando, né, e para preservar também a natureza dialógica desse objeto. Por isso, vamos discutir os atos de ler e os atos de escrever, que se encontram nesse objeto de uma perspectiva dialógica. Quando nós falamos em dialogia, nós nos afastamos talvez de um adjetivo, que seria o linguístico. Então, veja, apesar da linguagem escrita ser um objeto da linguística, mas se bem que a linguística também ela cuida muito mais da linguagem oral, da descrição da linguagem oral, não é? Apesar de ela cuidar disso, ela também cuida da linguagem escrita. Mas ela tem um cuidado mais de descrição, de descrever todos os elementos constituintes da linguagem oral e também, de certo modo, da linguagem escrita. Ela envereda para as questões da linguagem textual também, para tentar compreender o texto, não é? E vocês frequentemente utilizam essas expressões, né? Algumas delas são muito conhecidas, porque houve uma grande divulgação nos anos 1990 da linguística textual, né? Tem duas expressões que caminham sempre juntas, né? E até hoje a gente encontra em provas, em avaliações, que são a tal da coesão e coerência, não é? Coesão e coerência fazem parte desse conjunto de estudos da linguística textual. Mas nós não estamos falando da linguística, né? Quando nós vamos abordar a questão dialógica, já nós temos que escapar um pouquinho da área da linguística e vamos nos encontrar na área da filosofia da linguagem, que é, né, por onde nós transitamos já há algum tempo. E as meninas né, alunas e as nossas colegas aqui, né, têm acompanhado essa discussão já com vários, não só comigo, mas com outros pensadores, né, outros professores dessa área.
Bom, se nós vamos falar da questão dialógica, vamos para a filosofia da linguagem, porque ela vai entender, né, ela vai se preocupar não com as questões técnicas da construção da língua escrita, mas vai se preocupar como os homens utilizam, né, como os homens empregam essa linguagem escrita nas suas relações. E como essa linguagem escrita, ela promove, de certo modo, né, o desenvolvimento da intelectualidade do homem e da própria humanidade. Isto é, ela não é apenas um objeto que vai ser ensinado na escola separado dos homens. Ela faz parte da vida humana, portanto, ela faz parte do diálogo entre os homens. Esta é a primeira questão, né, que eu queria levantar para justificar o porquê do termo dialógico, né, que foi proposto pela Silvana. Não foi eu quem, né, não foi eu que propus, não, foi ela. Ela me deu esse tema, né? Então, para tentar entender um pouco mais, eu tenho que recuar no tempo, né, para poder também comentar sobre ato de ler e ato de escrever. Então, eu tenho que discutir a linguagem escrita, tá? Um pouquinho. Vocês que, todo mundo que já estudou alfabetização, né, já estudou Ferreiro, né, principalmente Ferreiro, e também já estudou, eu já vi muitos vídeos sobre a evolução da linguagem escrita ao longo do tempo, né? Isso é muito comum. Então, isso veio com o construtivismo. Antes não. Antes não havia nenhuma preocupação histórica em saber a respeito da evolução da linguagem escrita, né? E isso foi necessário para que Ferreiro defendesse a tese de que as crianças, no construtivismo, né, do ponto de vista delas, as crianças refazem a escrita tal como o homem a construiu ao longo da história, não é? Aí ele mostra, a gente mostra, né, quando discute Ferreiro, que as crianças fazem assim, porque também os homens fizeram assim, né? E por essa razão há uma preocupação com a história da escrita. Eu quero voltar a ela, mas por outro viés, sabe? Para dizer que essa língua escrita ocidental, ela foi, né, criada, né, como vocês sabem, há quase 6.000 anos, mas nós podemos nos localizar perto de 3.000 anos atrás. 3.000 anos não é muito, né, na história da vida humana. Mas houve um momento, e vocês já estudaram, que os fenícios usavam essa linguagem, eles criaram essa linguagem com um sinal. Eles escolheram alguns sinais, e esses sinais representavam um determinado som, né, da nossa língua, e esse som não era um som que nós chamamos hoje de vogal, mas era um som consonantal, não é? A língua, então, era construída em cima de alguns sinais que nós damos hoje o nome de consoantes. Os gregos resolveram... então, imaginem, né? Eu só estou imaginando um fenício colocando os olhos assim sobre uma palavra só feitas por consoantes, eles não tinham como pronunciar todas as letras, porque elas não estavam ali. Eles tinham apenas que dizer, eles tinham que olhar a palavra e dizer a palavra. Esta palavra é tal coisa, essa palavra é tal coisa. As consoantes apenas indicavam o que eles deveriam dizer, isto é, o que eles deveriam reconhecer, não é? Os sentidos que estavam ali. Mas os gregos, 2.800 anos antes de Cristo, resolveram colocar mais uma representação ali, e colocaram as vogais. Na verdade, eles não colocaram as vogais, eles colocaram letras que representavam vogais. Porque consoante e vogal são conceitos da língua oral, e não da escrita, né? Então, nós damos os nomes na descrição da língua oral e tomamos esses nomes e colocamos na língua escrita também, como sempre, né?
Mas, na verdade, é um conceito na origem da língua oral. Quando os gregos colocam a vogal, aí é possível dizer, é possível pronunciar, é possível tirar o som de todas as letras, mesmo que não se saiba o sentido. E com os fenícios, não. O contexto, de certo modo, né, ele criava a situação para que houvesse a atribuição de sentidos. Com os gregos, não. A língua se tornou, então, alfabética. Isto é, uma letrinha e um sonzinho, uma letrinha e um sonzinho. Quando ela se torna alfabética, ela também permite duas abordagens. Uma abordagem que se dá pela oralidade e outra abordagem que se dá pelos sentidos. Isto é, se a gente quiser orientar alguém, ensinar alguém a tirar os sons, a gente pode fazer isso. E esse aprendiz, né, isto é, alguém mais velho vai ensinar o outro a tirar os sons. Então é possível, nesta estrutura alfabética, é possível tirar os sons sem ter noção nenhuma do que está escrito. Eu acho, né, eu não posso, eu só estou achando aqui, que com os fenícios talvez não. Porque era preciso olhar, dizer a palavra, mas a palavra só era dita porque ela estava dentro de determinado contexto. Então, talvez a entrada dos fenícios fosse mais pelo sentido e menos pela estrutura fonológica. Bom, isso quer dizer o que então, né? Eu estou querendo fazer uma pergunta, né? Será que a escrita permaneceu do mesmo modo como ela foi criada há 2.800 anos atrás, pelos gregos, alfabética? Porque antes ela vinha numa evolução, sempre numa evolução. Aí chegam nos gregos, eles colocam, né, as vogais, inserem essas figuras chamadas vogais, para representar esse som chamado vogal, né, que é a abertura da boca, né, que vai fechando. E significa, então, que a partir daí ela parou de evoluir? Ela parou de ser modificada? Ou será que nós não percebemos essas modificações? Porque até hoje, a gente pode perguntar para qualquer professora, né? Desde o construtivismo, antes não, desde o construtivismo, e para qualquer professor universitário, para qualquer documento oficial, eles vão dizer que a língua é alfabética. A nossa língua é alfabética. A nossa língua, qual língua? A nossa língua ocidental. Francês, português, italiano, não é? Alemão, tudo, essas línguas são línguas alfabéticas. Bom, se são alfabéticas, quer dizer que elas não evoluíram mais. Elas ficaram estacionadas no tempo, apesar de todas as tecnologias que vieram depois. Essa tecnologia visual, não é? Essa inserção dessa linguagem escrita misturada com outras linguagens e esse contato com essa relação com outras linguagens aparentemente não a modificou. Vieram os dispositivos digitais, vieram os aplicativos e aparentemente essa língua não se modificou. A minha pergunta é, a gente tem que olhar para essa língua e levantar a hipótese de que ela talvez não seja mais alfabética como era. Que aquele princípio lá de trás, ele foi sendo modificado. E se antes a relação era que as letras, os sons determinavam a escolha das letras, pode ser que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Mas para justificar, eu estou fazendo uma curva danada, né, para chegar em tudo isso, né? Mas para justificar, o que é que, por exemplo, qual é a afirmação básica de Ferreiro? Ela diz assim: a língua escrita, eu estou usando a palavra inteira, língua escrita e não linguagem. A língua escrita é a representação da linguagem. E aí ela explica por quê.
É que a língua escrita, ela toma alguns elementos da linguagem oral e representa, e outros ela não representa. Portanto, ela é uma representação, ela não é um código. Ela usa isso para afirmar que a língua não é um código. Porque qual seria o código? Aquilo que estava com os gregos. Um som, uma letra, um som, uma letra, um som, uma letra. Não é mais assim. Se não é mais assim, como é que a gente vai justificar? Bom, a gente vai dizer que é uma representação, não é um código. Alguns elementos são representados e outros não. E quais não? Bom, tem letras que não tem nada a ver com som nenhum, e tem som que não tem nada a ver com as letras aqui, só para ficar na língua portuguesa, que é a nossa língua. Mas isso não foi modificação, então? Não foi esse apartar de uma linguagem escrita em uma linguagem oral? Não foi porque a linguagem escrita começou a se modificar numa outra direção? E a gente tem que fechar os olhos para essas modificações? Então, a primeira dúvida que eu deixo é: será que nós devemos continuar tratando a linguagem escrita como uma linguagem alfabética? Se for assim, nós temos que ensinar o método fônico. Se não for assim, nós podemos explorar outras coisas, outras possibilidades, outras metodologias, tá? Bom, aí vamos para o desdobramento dessa situação aparentemente imutável, ou esse conceito intocável que defende que a língua escrita é uma língua alfabética. Eu estou dizendo para vocês porque não é que eu esteja tirando aqui da minha cabecinha, não é? Vamos parodiar, né, os nossos autores de referência, né? Nós tiramos dos outros. Eu estou tirando de algumas pessoas, de alguns antropólogos ligados à semiótica, né, franceses, que dizem que esse conceito, né, essa concepção de língua alfabética é um dogma. Um dogma é algo que não pode ser questionado. E eles dizem, não é bem assim, sabe? Senão, se for assim, é como se nós tivéssemos decretado a morte da língua. Ela estaria sem evolução. Bom, tomando isso, então, voltando na questão da estrutura, não é? E voltando à abordagem, vamos tomar primeiramente a questão do ler, não é? Bom, depois nós vamos para o escrever. Então, se a língua está posta, a gente pode ensinar o outro, porque nós somos responsáveis como professores. Nós temos que ensinar a geração que chega, não é? Nós vamos ensinar essas crianças, esse outro, a abordar essa linguagem alfabética, ou abordar essa linguagem não tão alfabética assim. Se for como linguagem alfabética, a gente vai dizer, olha, vocês podem tirar os sons daí. E as crianças serão ensinadas a tirar os sons. Essa abordagem é uma abordagem muito mais concreta. Concreta por quê? Porque ela é material. Ela produz som. O som impressiona os ouvidos. O som sai pela boca. A boca produz sons, né, com os órgãos fonadores, na verdade a boca solta o que foi produzido. Então nós produzimos sons e os ouvidos ouvem. Isto é audível. É uma matéria audível. É uma matéria sonora. Eu diria, é uma matéria controlável. E mais do que isso, né, é uma matéria avaliável. É uma matéria que se pode controlar, avaliar e determinar se a criança sabe ou não sabe tirar sons. Essa abordagem é uma abordagem que a linguagem alfabética permite fazer.
A outra abordagem seria uma abordagem que ela também permite, que é uma abordagem pelos sentidos, que talvez, né, seja a verdadeira razão da existência da linguagem escrita. Ela é portadora de sentidos. Alguém deixou os sentidos ali para que o outro viesse colher. Esta é a razão. Possivelmente, né, eu estou sempre falando em hipóteses, né? Possivelmente, ninguém tenha pensado em deixar a linguagem escrita ali para que o outro viesse colher os sons que tenham sido gravados. Quem escreveu não pensou na escrita como uma gravação de sons, para que o outro viesse tirar os sons, porque ela não é um sistema de gravação. Alguém escreveu porque queria que alguém inteligente viesse colher os sentidos. Então nós temos uma outra abordagem, uma outra entrada, que poderíamos ensinar as crianças. Olha, nós temos que ver que sentidos o outro deixou aqui, porque essa foi a intenção dele. Então vamos por aqui, vamos tentar. E para isso nós podemos dialogar, conversar com a linguagem oral, não é? E os sentidos permitem que a gente diga as palavras que estão escritas. Os sentidos permitem. Vamos lá com os fenícios. Nós podemos dizer os sentidos, mas não pronunciar os sons. Dizer os sentidos. Essa abordagem é muito mais complexa, mais difícil de ensinar, não é? Porque o letramento eu não vou falar dele. O letramento eu não vou falar porque está fora da minha área de preocupações. Eu não lido com esse conceito, sabe, Fabiana? Não lido com esse conceito. Então, vamos voltar aqui com a questão você vai achar estranho, né? Falar de alfabetização e não falar de letramento. Realmente eu não falo de letramento. Não, sabe, letramento é outra corrente, viu? Então, a gente vai ver que essa abordagem é complexa, portanto, mais difícil, não é? É mais difícil por quê? Né? Também não são, Adriana, tá? Não são complementares, não. Então, quando a gente vai ensinar essa abordagem, não tem matéria, sabe? Os sentidos, aparentemente, são imateriais. Eles são compostos por signos, sim, mas aqui, na cachola. Mas eles não têm materialidade, não tem som. O que eles têm é visibilidade. A parte deles é a parte visível, a parte da escrita, a escrita é visível. Ela é feita para os olhos. E os sentidos estão ali, deixados pelo outro, mas eles compõem uma parte imaterial dos signos. Se é imaterial, é difícil de controlar. É difícil de avaliar. É difícil do outro falar, sabe ou não sabe. Porque eles também são assim meio que escorregadios, sabe? Os sentidos não são, assim, uma coisa em cima da outra. Os sentidos deslizam. Não são como os sons, tira o som, não tira o som. Apesar de todos os sotaques, né? Os nossos sotaques variados aqui, de Santa Catarina de Capinzal a São Luís do Punte, né? Uma variação de pronúncia, mas são sons, né, de uma mesma língua, com pequenas variações. Mas isso é controlável. Dá para analisar e dá para saber se é ou não. O sentido não. Então vejam vocês que a língua chamada alfabética permite duas abordagens. Uma, que é possível retirar os sons sem que se saiba os sentidos, e a outra é pelos sentidos. Por qual a escola vai optar? Simples. Pela mais rasa, pela mais fácil, pela mais simples.
pela material, que tem a materialidade descarada. Porque é possível dizer o certo e o errado, é possível avaliar, e é possível não só avaliar na escola, mas também avaliar socialmente. Sabe ou não sabe tirar os sons? A escola opta pelo que é mais simples, porque ela sempre opta pelo que é mais simples, pelo que é mais direto, e eu diria, então, eu estou usando a palavra raso aqui, né, que é uma palavra dos últimos tempos, né, porque é mais raso mesmo, é raso, é uma abordagem rasa. A outra abordagem, a escola tenta escapar dela. Quando eu falo escola, é a cultura escolar, né? Não só do Brasil, né? De outros países também. Quando eu falo assim, eu sempre quero citar, né? Para dizer, não, ele está falando por falar. Não, eu conheço escola em Portugal e escola na França. Sabe? Eu vi a alfabetização, é do mesmo jeito. Tá? Então, o que é que a cultura escolar quer? Ah, aquilo que a sociedade não quer. Por incrível que pareça, por mais contraditório que seja, a sociedade fala, as crianças têm que aprender a compreender o mundo, compreender as coisas, compreender os textos. E a escola diz, mas a gente não vai fazer isso, não. A gente vai ensinar a elas a extrair os sons dessa mesma linguagem. Os sentidos deixa para lá. Quem sabe os sentidos vão aparecer pelos sons que elas produzirem e pelos ouvidos que ouvirem esses sons. E a mente depois vai ouvir esses sons. Não é? E aí tem que guardar essas questões para o final, viu, Silvana? Tá? Que as meninas estão levantando aí. Eu estou anotando, professor. Interessantes. Não. Então, senão eu vou picotando aqui, né, e não acabo lá. Sim. Então, essa escolha, ela também é estranha. Sabe, esse percurso aqui, né, da oralidade. Sabe por quê? Ele é contraditório, porque a escrita é feita para os olhos. Quando a gente crescer, né, quando a gente virar gente, a gente tem que ler sem falar. É assim que fala, né? É feio ficar lendo alto por aí. Então, e agora a escola não ensina isso. A escola ensina a falar. E depois manda calar a boca. Tá? Mais para frente fala, não pode falar, pode ler alto. É contradição. Né? E aí, se a escrita, se os sentidos foram colocados na escrita, são desprezados. O que sobra? Sobra os sons. Aí tira os sons. A gente produz os sons. Solta aqui para os ouvidos, né? O que é que a gente está considerando? Que função a gente está dando para a escrita? Se a gente quer compreender, ouvindo o que a boca falou, e que os olhos, olhando junto com a boca, né? Os olhos olharam e tiraram, se é assim que a mente tem que compreender o que a boca disse e que o ouvido ouviu, a escrita não serve para nada. Ela só serve para gravar sons. Só serve para gravar sons, porque o que é ler? Ela gravou os sons, estou usando o E aqui bem caipira, tá? É para gravar os sons. Agora a gente vai lá, tira os sons, né? Daquilo que foi, dos sons dessa tecnologia de gravação aí. E a escrita não foi feita para isso, não. Ela não foi feita para gravação, não. Ela foi feita, os homens fizeram todas essas construções ao longo de séculos, milênios de séculos, para que o olho olhasse e a mente compreendesse. Aí vem, né, a questão, né, eu só vou focar na palavra, na expressão que o Bajar deu para o livro dele. Né? Quando ele estava escrevendo, né, ele
nós conversamos uma vez, quando, em 2013, ele estava trabalhando em Marília aqui, mas eu fui para a França estudar, né? E aí nós nos encontramos lá, né? E ele falou, Dagoberto, eu estou escrevendo um livro, sabe? Eu estou escrevendo um livro lá, e o nome, eu estou pensando assim, ó, o nome, eu não vou dar o nome, eu vou tirar da boca das professoras da escola. Eu canso de ouvir, ele falou. Elas sempre dizem assim, eles nem, mas não compreendem. Ele falou, eu vou pegar isso, só que eu vou colocar uma pergunta. Onde é que está o equívoco? Então, o nome, né, tá, tem a ver exatamente com isso que eu estou falando aqui. A própria escola, a própria cultura escolar diz assim, nós vamos ensinar essas crianças a tirar os sons, a ouvir os sons e a compreender pelos sons. E nós vamos dar demonstrações disso. Tomar leitura, para que elas falem, só que quando a gente toma leitura, a gente nem vai se preocupar com o sentido. Não vai ter a segunda parte, não. A gente só vai ficar nos sons. Se eles produzirem os sons, tá bom. Se eles produzirem os sons rapidinho, tá bom. Cada vez melhor. Então, a gente vai avaliar isso. E, de vez em quando, a professora também dá outra demonstração. Tem lá né, esses problemas de matemática, né, que tem 3 linhas, né? É uma história longa, tem só 3 linhas, né? Fui à loja comprar um sapato, eu tinha R$10 no bolso, o sapato custava 5, com de troco, né? Uma história longa, são 3 linhas, a criança olha para aquilo, aí a professora fala, eu vou ler para vocês, aí a professora lê. Aí as crianças compreendem, e a professora, em outras situações, também diz isso, vocês ouviram. Quando eu leio, eles compreendem. Claro, não é? Se eles fossem surdos, não. Mas eles não são surdos. Eles eles têm os ouvidos preservados. Se eles ouvem, é claro que eles vão compreender o que o professor disse, tirando do texto. Então, as crianças começam a se tornar bons ouvintes. A escola ensina as crianças a serem boas ouvintes. Nós temos que ler histórias para as crianças? Temos. Mas as crianças preferem ouvir do que ver. E por que elas preferem ouvir do que ver? Preferem ouvir porque elas vão compreender. E ver, não. Ver tem essa complexidade que eu estava dizendo aqui. E ver tem as dificuldades, porque elas não foram ensinadas a ver para compreender. Esta aqui, então, vejam que nós pegamos a escrita alfabética como uma armadilha, que permite 2 entradas, nós fechamos uma entrada e deixamos uma entrada armadilha aberta. E as crianças entram por essa armadilha e ficam lá dentro. E a gente diz, é isso mesmo que vocês têm que fazer. E elas aprendem a fazer isso. Mas não dura muito, não. A gente até fica feliz no 1º e 2º ano quando as crianças fazem isso. Mas no 3º e 4º, a gente já começa a reclamar. Não compreende, não compreende, não compreende, não compreende. Mas nós não ensinamos. Aí eu pergunto, mas como é que ensina isso? Ensina aí vem a palavra do título, pelo diálogo. Dialogar. Trocar, conversar. Mas aparece a linguagem oral? Sim. A linguagem oral é uma linguagem, de instrumento de formação da nossa consciência. Também. É por ela que nós nos relacionamos. É por ela que nós dialogamos. É com ela que nós lidamos com a linguagem escrita e discutimos a linguagem escrita. A linguagem oral é o instrumento de negociação, de provocação. E é por ela que nós vamos ensinar as crianças a tentar encontrar os sentidos que estão na linguagem escrita.
Mas é conversando, não é tirando, sabe, da linguagem escrita o que está gravado, assim, puxando e jogando para elas, não é isso. É discutindo com elas, provocando, né, as suas reflexões, para que elas possam se dirigir para essa linguagem escrita e escapar da armadilha. Então, elas têm que escapar da armadilha da entrada sonora e entrar pelo buraquinho dos sentidos. Aí, quando elas estiverem lá dominando os sentidos, aí elas podem não pronunciar, elas podem dizer as palavras. Aí elas vão dizer bem. E o que quer dizer dizer bem as palavras? Quando elas vão ler para o público. Aí os sentidos já estão dominados, portanto, dá para dizer bem. É possível dizer o que está escrito? Sim. Mas pronunciado? Não. É possível dizer o sentido. E o que quer dizer isso? Quando a gente via pronúncia, quando entra por essa primeira entradinha aqui, né? Eu estou fazendo dois buraquinhos aqui, tá bom? Então, quando entra pelo primeiro buraquinho aqui na linguagem escrita, os sons, e as pessoas fazem isso, quando elas soltam os sons, esses sons são ocos. São ocos. O Vygotsky já falava lá atrás, são elementos. Elementos elemento não é nada, né? Não é nada. E quando entra por aqui, se apropria dos sentidos, e depois fala, alguém quer ouvir o que você leu, porque não tem o livrinho na mão lá, aí esse dizer, né, as palavras ditas, elas estão recheadas, esses sons estão recheados, o som está levando, está pesado, levando sentidos para o outro. E não sons ocos. Nós ensinamos as crianças a tirarem sons ocos dos textos, das histórias. Bom, então o que é, né, ler? Tem uma série de definições do que é ler, né? Mas ler é aprender a ouvir a própria voz. Eu sei que eu ouço de vez em quando algumas alunas me dizerem assim, né? Antigamente mais, agora menos. Agora os textos são curtinhos, né? Todos de síntese, né? Mas antes, quando os textos eram mais longos, elas falavam que ficavam no quarto lendo em voz alta para ouvir a própria voz para poder compreender. Mas ler é isso? É preciso trancar num quarto para poder dizer a própria voz ouvir? Ou talvez ler é se trancar realmente num quarto para ter uma condição fundamental, que é o silêncio. Ao entrar nessa questão, eu estou querendo dizer que não tem razão para ficar separando leitura oral e leitura silenciosa, como se fossem dois tipos em disputa. Na verdade, não são. Aí sim, talvez aquela perguntinha, né, ou aquela pergunta que foi feita antes, em que o comentário, né, sobre a complementaridade, ela pode encontrar, né, alguma razão. Como eu disse antes, né, quando nós lemos, nós compreendemos. Então, nós compreendemos o silêncio. O silêncio então, a leitura não é uma leitura silenciosa. E eu vou dizer também, não vou usar, daqui a pouco vou parar de usar a palavra leitura. Não é uma leitura silenciosa. É uma leitura que é feita no silêncio. Por isso que eu digo que o silêncio é condição, não é um adjetivo da leitura. O silêncio é a condição que uma criança tem, que eu tenho, e que vocês têm, para poder ler algo. O silêncio é a condição. O recolhimento é a condição. O voltar-se para si mesmo, né, é a condição. Então, a leitura é a leitura. Se nós vamos, depois de lido, né,
depois de compreendido, depois de apropriado os sentidos, depois de ter feito aquela entradinha pelos sentidos, sozinho ou com a ajuda de outros, e aqui quando eu falo outro, né, a ajuda do outro é a ajuda do professor, quando fizermos isso, nós podemos preparar uma leitura em voz alta para os outros. Então veja que a leitura em voz alta não é a leitura. Ela é um desdobramento. Ela é uma outra coisa. Pós-leitura. É algo público. O Bajar vai dar um nome a isso de proferição. Eu chamava de locução lá atrás, né? Ele falava que eu estava errado. E não era locução, não. Eu falava, não, é o locutor. Eu falava, o que o Bonner faz? Eu já era o Bonner, né? O Bonner senta lá e ele lê, não é? A matéria e fala, e diz a matéria. Ele faz uma locução. É isso que é transmitir para o público. E ele falava, não, é proferição. A melhor palavra é proferição, proferir. Eu falei, tá bom, ele. Então, ele fica com a proferição, né? Eu fico com você, junto com você nessa daí, né? E vamos trabalhar com proferição. Então ele diz, proferir é tirar os sentidos e jogar os sentidos para o público. A leitura em voz alta não é uma coisa simples, é uma ação teatral. Exige preparação, exige um desempenho público. Vejo então, que não dá para colocar as duas no mesmo patamar, a leitura em voz alta e a leitura silenciosa. Vamos tirar as duas, tira a voz alta, tira a silenciosa e dizemos, a leitura se dá no silêncio, e quando a gente quiser transmitir os sentidos para o outro, nós vamos usar a proferição. Pronto. Fica muito mais, sabe? A gente escapa da cultura escolar, a gente coloca em cena dois outros conceitos que espelham melhor o que nós queremos ensinar. Então, quando eu digo espelho melhor o que nós queremos ensinar, quer dizer, nós não podemos mais cometer o engano de ensinar a leitura em voz alta, oca de sentido, como se fosse a leitura em silêncio. Esse que é o problema. Veja como é que é. O conceito nos remete para a metodologia. Não dá para, sabe, não dá para substituir um objeto pelo outro. Se a sociedade espera que a gente ensine a criança a se encontrar com os sentidos, esse tem que ser o objeto, então, do ensino. E não ensinar as crianças a retirar e soltar sons ocos pela boca. Não tem sentido algum. A sociedade não espera isso. Então, a gente não pode substituir o objeto de ensino. Bom, aí eu vou avançar um pouquinho mais, que eu disse que é tirar a palavra leitura do jogo, né? Vamos tirar. O que é leitura, gente? Leitura. Leitura é um substantivo, não é? E leitura, dá para ter um conceito do que é leitura? Dá para a gente pensar a leitura e pensar como objeto e dizer assim, eu vou ensinar a leitura para as crianças. A gente não sabe bem o que é. Ou a gente ensina a linguagem escrita e fala para as crianças, vamos tirar o sonzinho delas. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, olha, eu estou ensinando linguagem escrita e estou ensinando a tirar sons da linguagem escrita. Isso não é leitura. Nem é leitura, ou é som, tirar o som, ou é som, ou é escrita. Mas não é leitura. São duas, sabe, são dois materiais, um sonoro e um gráfico, mas não são leitura. Eles não formam leitura. O que é leitura? A leitura não dá para ser ensinada, porque ela não tem uma delimitação. Eu vou ensinar leitura. A gente ensina a linguagem escrita achando que fala, agora que eu tenho a linguagem escrita, você se vire. Vai aprender a ler, mas o que é a leitura? Não sei, é isso aí. Pensando bem, e aí eu tô buscando, né, um pouco da base lá no Vygotsky também, né? Que ele vai dizer assim, olha, a leitura, perdão, no Vygotsky, no
Vigóticos que eu vou chegar daqui a pouco, no Voloshinov, né, no Bakhtin, que eles vão falar assim, olha, o que nós fazemos são atos. E o Vygotsky vai falar assim, nós legamos, sim, o Vygotsky, nós legamos para a geração que chega, nós legamos o que nós já criamos, a nossa cultura. As crianças chegam no mundo e têm que pegar a nossa cultura. E a nossa cultura, ela é feita de materiais, de instrumentos, mas nós lidando com o instrumento. Nós sempre estamos lidando com os instrumentos. Eu vou pegar um exemplo simples, né? Simples. Da nossa, que o Vygotsky dá, que Marx dá, por aí, né? Pega o lápis, um lápis. E vamos jogar o lápis numa comunidade indígena isolada. Jogamos de helicóptero. Eles vão pegar esse objeto e não vão saber o que fazer com ele. Onde é que está a cultura? Ah, sim, a cultura está na cultura da produção do instrumento. Perfeito. Mas falta alguma coisa. Falta o homem. Falta o homem. Como o homem usa esse instrumento? Então tem que ter a ligação, um vínculo entre o homem, o ato humano e o instrumento. Ou o instrumento, ou a matéria inventada. Tem que ter esse vínculo. Então, aí a gente pega, né, o lápis, uma criança pequena que nasce aqui no nosso mundo, dá na mão dela e fala, olha, isso aqui é um instrumento. Tem um grafite aqui dentro, tem um pauzinho por fora, né? Não pode chupar. Se chupar fica com os dentes, tudo, né? Os dentes ficam pretos, né? Mas a criança chupa o lápis. E aí a criança ele fala assim, isso aqui é para fazer isso. É para ensinar a escrever. Então a gente ensina o instrumento. Junto com ele, a gente se ensina. Eu estou falando isso para voltar para a leitura, para tirar a leitura de lado e falar assim, olha, aqui está a linguagem escrita, que é a tecnologia que os homens inventaram. E mas onde que ela está? Ah, ela está aqui no papel, está na tela, ela está no tecido, está pintado no muro, está escrito no chão, ela está em tudo quanto é lugar. Ela escolhe suportes dependendo da situação. E o que eu faço com ela? Então, agora eu vou te ensinar. Ela está aí, não está? Ela é o lápis, vamos supor assim. Agora eu vou te ensinar o que fazer com ela. Mas eu posso fazer duas coisas, né? Nesse caso aqui, eu tenho que compreender o que está aí. E o que eu faço para compreender? Eu tenho que ensinar as crianças, então, o ato humano de ler. Então, qual é o objeto de ensino? Os atos humanos de ler. E esses atos humanos de ler significam ensinar a criança a compreender. Por isso que vem a questão do diálogo. É pelo diálogo que eu estou ensinando a ela como é que ela pode usar essa escrita que está ali naquele lugar para compreender. Eu tenho que ensinar. Eu ensino, então, o ato humano cultural de ler, e não leitura. É isso que eu ensino para as crianças. Olha a distância que isso tem com aquele ato humano raso de tirar o sonzinho das letras. Sabe? A gente não está ensinando nada do ato humano de ler, que é o ato cultural humano que os homens inventaram para compreender a escrita. Nós não estamos inventando, nós estamos ensinando o outro ato, que é o ato de tirar sons, que não tem nada a ver. A gente distancia. Então, nós não ensinamos leitura para as crianças. Nós temos que ensinar o ato de ler. Mas aí vem outra, né? Eu coloco alguma coisa e depois acrescento e tiro, né? Mas na verdade não é um ato só. São atos.
São atos, né? São atos que nós vamos criando. E não é um ato só. É um ato só se for tirar o sonzinho, eu ensino esse ato. Mas o ato de ler, que são os sentidos, esses sentidos deslizantes, estão espalhados pelas escritas em vários suportes, em vários gêneros, circulando de várias formas. Não dá para ir sempre com um atinho pronto, quadradinho, para a gente se encontrar com o gênero. Não dá. Então, nós temos que ensinar as crianças a ter essa multiplicidade, essa flexibilidade para se encontrar com vários gêneros, em várias situações, com vários suportes, para ela poder aumentar o seu leque, o seu acervo de experiências para se encontrar com escritas em todos os lugares por onde ela passa. Ou se ela não passa, pela telinha que chega pelo celular dela. Ela tem que ter essa flexibilidade. Então, a gente vai dar conta de toda essa multiplicidade na escola? Não. A gente vai dar conta do que for possível, dos gêneros que forem possíveis, dos suportes que forem possíveis. Então, a gente vai ter que levar para lá para fazer isso, né? Para poder isto, né? Aham. Tá, então, nesse momento, Ana? Não, né? Tá, depois você me conta aí. Então, porque o Eli, o Foucault e eu, nós sempre tomamos os surdos como referência. Eles compreendem o mundo pelos olhos. A escrita é feita para os olhos. Se a escrita fosse o tirar os sons, eles estariam excluídos de cara. Esses não podem, como eles não podiam aprender a ler. Eles não podiam, porque não era para eles, era para os ouvintes. Como para os ouvintes? Se a linguagem escrita é feita para os olhos, então é importante isso que você estava colocando aqui. Bom, eu ainda vou voltar um pouquinho mais à questão do diálogo, tá? Silvana, você falou 9 horas, né? Professor, mas nós costumamos dar um tempinho para o pessoal conversar. Mas eu tenho muita coisa para falar ainda. Eu tenho que acabar, eu não acabei, não. Não está na hora de acabar ainda, não. Mas eu vou falar mais 15 minutos e dou 15 para conversar, tá bom? Tá bom, ok. Eu vou tentar. Então, eu vejo que eu não vou falar nem da escrita, tá bom? Estou ficando só na leitura, porque acho que está de bom tamanho. Aí nós vamos entrar num outro conceito vigotskiano, que é o da... Não, eu falo vigotskiano, mas do Vygotsky também, do Bakhtin e do Voloshinov, que é o conceito de linguagem interior. E junto com ele, aí vem um que é do Vygotsky mesmo, que eu vou dizer já. Né? O que é do Vygotsky, mas ele tirou do Jakubinsky. Tá? Um tira do outro. O que eles vão dizer? Ora, o que é a nossa mente? Ela é formada de quê? Nós pensamos como? Eles vão dizer, olha, nossa mente, né? Nós podemos dizer que nós pensamos. Agora, esse pensamento é um pensamento que é composto por signos. E entre esses signos, os signos verbais. Essa linguagem oral aqui, mas que já não é mais oral lá. Aqui dentro, nós não dizemos sons. Nós lidamos com signos, nós lidamos com sentidos. A gente tem a ideia, a falsa ideia, a ilusão de que nós pronunciamos as palavras quando pensamos. Vocês imaginaram se nós pronunciássemos as palavras quando pensamos? Quanto tempo demoraríamos para pensar? E nós pensamos assim em faíscas, né? Rapidamente. Portanto, nós não dizemos as palavras quando pensamos. As palavras lá dentro não são palavras sonoras sem som. As palavras não são sonoras sem som.
sabe? Não são signos sem som aqui dentro, não. Elas são palavras que não têm elas não são a cópia do que está fora. São signos que formam a linguagem interior. E nós pensamos com esses signos. Ora, quando nós estamos dialogando com as crianças, para levá-las a entrar por aquela portinha dos sentidos, quando elas estão diante de um texto, o que é que nós o que é que nós fazemos? Nós que estamos ensinando. Nós estamos lidando com a nossa linguagem interior, com toda a nossa experiência. Estamos aqui trabalhando com os sentidos para provocar nas crianças também reações na sua linguagem interior, para que elas possam pensar. E por quê? Simples. Porque aprender a ler é aprender a pensar. Se é isso, tem que usar a linguagem interior, tem que lidar com os signos da linguagem interior. Sem som e sem o tempo, sabe? Sem a temporalidade sonora, nada disso. E sem a sintaxe da linguagem oral de fora. É outra sintaxe. E aí vem o Vygotsky, ele fala, é uma linguagem elíptica, cheia de rupturas. Eu vou colocar uma palavra aqui, estraçalhada, sabe? Toda virada. É assim que é a nossa linguagem interior. É uma linguagem borbulhante, mas borbulhante de sentidos. E quando estamos dialogando com as crianças, a gente tem que provocar nelas, né, na cabecinha delas, na linguagem interior delas, exatamente isso. E para elas se encontrarem com o texto, se elas vão procurar sentidos, elas não podem ir de mochilas vazias. Mochila vazia é uma metáfora. Elas não podem ir com a linguagem interior vazia, como se fosse nada. Elas levam para a linguagem interior, elas têm na linguagem interior todas as suas vivências, as suas experiências de vida, que elas tiveram lá fora e também na escola, porque a escola faz parte da vida. Ela também é a nossa vida. Nós nos lembramos dela todos os dias, nas nossas escolas, né, que nós fizemos. A escola faz parte também da vida. E ela também traz experiências, muitas experiências. Ela traz a cultura do outro, a cultura de fora, a cultura, né, de outros povos. Então, as crianças, a gente tem que alimentar a cabecinha das crianças, essa linguagem interior, para que elas não cheguem de mãos vazias ao texto. Mãos vazias é uma metáfora. Não cheguem de cabeça vazia do texto. Que elas cheguem com muita coisa. E entre essas coisas, a gente vai jogando perguntas. Porque elas têm que aprender a fazer perguntas. Quem tem certezas não aprende. Se a gente tem certeza de uma coisa, a gente bloqueia, acabou, tenho certeza. A gente tem que viver com as incertezas. E lidar com as crianças com as incertezas. Para que elas possam procurar respostas. Essas incertezas são perguntas provisórias, hipóteses provisórias, que vão encontrar também as respostas provisórias. A gente tem que fugir um pouco das certezas, porque elas, ao invés de ajudar, elas atrapalham. E as crianças, então, vão lidando com a linguagem interior e nós vamos ensinando a elas a pensar. Elas vão pensar e entender que nós estamos ajudando elas a tentar encontrar o sentido por meio daqueles sinais gráficos. E os sinais gráficos são apenas, assim, apoios, sabe? São pontos de apoio que a mente usa para falar, será que é isso mesmo? E será que é ou não é? Me ajuda aí, olhando e pensando os sentidos. As marcas gráficas que estão diante dos olhos,
e não diante dos ouvidos. Elas funcionam como porta de entrada para os sentidos, para a confirmação dos sentidos. Elas não expelem sentido. Elas não expelem. Se a gente não levar, se as crianças não levarem, as crianças não conseguem quebrar a casquinha delas para poder se encontrar com os sentidos que o outro está dizendo. E a gente tem que ensinar elas a quebrar essa casquinha. Confirmar ou não, para encontrar os sentidos. Eu sei que eu estou cheio de metáforas, né? Porque eu estava escrevendo um capítulo aqui para a Grace, comecei a encher de metáforas, sabe? Então eu estou trazendo um pouco disso aqui, viu, Grace? Então, ali, é isso, né? Que as crianças estão fazendo. Agora, e o que é que se passa aqui na cabeça? Esse jogo todo, cabeça minha, cabeça delas, né? Nós vamos para um conceito que o Vygotsky, esse que tira do Jakubinsky, que se chama rascunho mental. Rascunho não é certeza. Rascunho nunca é o final. A nossa cabeça rascunha toda hora. O ato de ler é um ato construído por rascunhos. Nós rascunhamos, a nossa cabeça fica rascunhando. O que é rascunhar? Rascunho é o provisório, não é? É o substituível. É o que tem uma existência muito perene, perdão, muito efêmera, não é perene. E muda logo. Então, é um pouco o que nós estamos ensinando às crianças, é ensinando a elas a fazer rascunhos mentais para se encontrar com o texto, cheio de incertezas, tentando se apoiar nas marcas gráficas, mas se elas não levarem alguma coisa, elas não conseguem fazer nada. Esse é o grande jogo da leitura. É o grande jogo dialógico da leitura que a gente faz com as crianças. Veja, aquela portinha que eu falei, né, da linguagem escrita, que tem uma portinha aqui, outra portinha ali, que aqui é a portinha do tirar o sonzinho, e aqui é a portinha dos sentidos. Veja que eu empurrei essa portinha dos sentidos aqui, né, que como uma tampa do velho estojinho, né, puxa assim, abre, fica tudo para os sentidos. Tudo. Se houver necessidade para dizer para o outro, para tornar público o que nós lemos, aí a gente profere. Se não houver necessidade, a leitura é nossa. E por que nossa? Porque esses rascunhos mentais, essa linguagem interior, vai sendo, graças ao que a escola oferece, que são os textos, se oferecer, né? A nossa linguagem interior vai crescendo. As vivências, as experiências vão aumentando. E quanto mais elas aumentam, mais nós desenvolvemos o nosso lado intelectual. Mais nós nos aculturamos. Mais nós nos tornamos humanos. Mais nós nos humanizamos. O trabalho com o diálogo, esse trabalho com o diálogo todo, para ensinar a ler, é para fazer da linguagem escrita um instrumento poderoso de desenvolvimento das funções psíquicas superiores, como disse o Vygotsky, né, que nos elevam como seres humanos no processo de humanização. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito de falar em força e potência, mas é potencializar aquilo que está desqualificado, que é a linguagem escrita. Potencializar como instrumento de formação humana, de humanização, instrumento de apropriação da cultura humana. Do jeito que ele é ensinado, sabe? Vou voltar lá. Entrando por aqui, tirando o sonzinho, ele é desqualificado como instrumento cultural humano. A linguagem escrita é nada. E por que nada? Vocês sabem, dizem as estatísticas e dizem as vozes dos professores. Eles não compreendem. Não compreendendo, não se humanizam. Ou se humanizam, mas não como poderiam se humanizar. Porque o instrumento é
é, desqualificado, não sei, talvez seja essa a melhor palavra, sabe? É rebaixado, é colocado no raso. Tá? Silvana, eu vou parar por aqui, tá? Tem 20 minutos, acho que 20 minutos dá para conversar mais. Tá ok, professor. Muito obrigada por sua fala, por enquanto. Eu vou colocar aqui no chat o site do Naum, que depois na sua fala, em continuidade, se você quiser citar, e o pessoal tem acesso. Vou apresentar para você algumas questões que foram colocadas para nós. Toda vez que você fala dessa questão da leitura, que a leitura é um ato de ler, e como nós compreendemos e fizemos até hoje o ensino da leitura e da escrita, isso me incomoda bastante. Mas me incomoda de uma forma boa, né, que a gente vem buscando a compreensão desses pensamentos e nessa busca também buscando formas de trabalhar. Mas eu vou apresentar aqui, eu vou repetir a pergunta da Adriana, quando ela perguntou se essas abordagens não são complementares, não seria necessário compreender o sistema notacional da escrita juntamente com os sentidos das frases e textos? E eu vou juntar a essa pergunta uma outra que foi colocada aqui. Deixa eu só... Uma outra pessoa diz, eu também achava que seriam as duas simultaneamente, a Fabiane diz, compreender como as letras notam o som e também depreender os sentidos de diferentes textos. Também é uma outra fala, e são essas duas. Ah, não, tem a outra aqui da Admar Guimarães, que penso que vai no mesmo viés. Professor, como seria esse método na prática? Me parece bastante parecido com letramento, sem alfabetização ou sem alfaletrar, mas com o foco no ambiente letrado, nas práticas sociais de uso da leitura. No que se difere? Depois eu apresento outros. Bom, vamos pelo sistema notacional, né? Não sei quem fez a pergunta, foi a Fabiane, né? Isso. Está usando essa tecnologia do PNAEC, né? PNAEC usa sistema notacional. E quando fala em sistema nacional, usa sistema alfabético e usa a consciência fonológica. Aí é só perguntar para a Ana ali se os alunos dela têm consciência fonológica. Isso, então, Ana, se eles não tiverem, eles não podem aprender a escrever. Sabe? O sistema notacional é isso. Que as letrinhas têm sons. Os teus alunos, elas têm sons, Ana? Não tem. Se os alunos da Ana aprendem, por que nós não podemos aprender com eles a não usar o som? Sabe? Porque nós temos que aprender com eles. Como é que eles aprendem a ler? Olhando só e lidando com os sentidos. Sabe? Sem ouvir som. Então, o sistema notacional, aí vamos lá, eu vou falar vou falar com o Eli, né? O Eli, no livro dele, ele traz a palavra homem. Né? Homem. Homem. Eu falo, não, mas não é homem, é homem. Ah, sim. Homem, eu que estou falando aqui, né? Tentando articular bem. Na linguagem comum, talvez não.
E as crianças, quando vão escrever, se elas forem obedecer à pronúncia delas, elas vão escrever homem. Com I, com M e com O. O H serve para quê? Nesse sistema notacional. Quando se fala em sistema notacional, quer dizer base alfabética. E eu estou querendo... Aí, por isso que fica um pouco distante do que eu estou falando aqui. É uma outra linha. A maioria das linhas se prendem à base alfabética e à consciência fonológica e eu uso de uma letra que corresponde a um som. E eu estou dizendo, parece que ela não é tão mais alfabética, ela é semiótica. As letrinhas foram feitas, organizadas, as minúsculas, eu não falei aqui, né? Elas foram feitas na Idade Média, as maiúsculas e minúsculas, para estabelecer diferenças, para facilitar os olhos. Mas elas sozinhas não resolvem. O sentido que está na cabeça é que pode vê-las. E aí vamos para uma outra composição. Ao invés de serem letras que correspondem a sons, porque na verdade, se você der essa explicação para as crianças, você tropeça logo, porque elas vão te fazer perguntas, como eu já comecei lá do Quitune com a Maria, que está ali no cantinho, mostrando a filhinha dela ali, né? Sobre uma palavra que é comum, muito comum entre nós todos. E as crianças tiram a gente do sério. Eu falo a palavra muito. Aqui em São Paulo a gente fala muito. Coloca o N. A gente, não é colocar o N. A gente nasaliza para pronunciar. Não é? A gente nasaliza para pronunciar. Aí a gente ensina para as crianças que elas têm que notarem os sons. E nesse momento, quando elas vão escrever com N, a gente fala assim, não é. Elas falam, como não, professor? Se é assim que a gente diz. A gente está pronunciando assim. Elas pegam o nosso princípio e jogam no chão. Aí a gente tenta encontrar formas para explicar. Não, porque não sei o quê, A gente começa a fazer o quê? Ir para a linguagem escrita. Ir para os olhos e falar assim, sabe, a gente escreve, mas não escreve de acordo com o som. A gente começa a negar o princípio a pouco. E lá no São Luís, não é? A pronúncia que eu ouvi é uma pronúncia diferente, não é? Aí eu comparei com a palavra tapete. Outro dia eu falei isso com um capinzal, né? Que eu falei também, porque como é que eu falo aqui na minha linguagem caipira? Eu falo tapete. Né? Esse final é tapete. O primeiro T não, é tapete. Aí, linguagem regional, né? Tudo bem, mas é assim que a gente pronuncia. É feio, mas é nosso, né? É o caipira. Aí Santa Catarina fala tapete, né? Com E bem, tapete. Aí eu falei, Maria, fala lá, né? A Maria falou, tapete. Não, Maria? Acho que é assim. Fala aí, Maria, eu não sei. Diga lá, tapete, Maria. Quitundense, fala tapete. Olá, professor. Olá, pessoal. Tapete. Tapete. Tá, ela falou bem agora, eu não consegui imitar. Né? Tapete. E aí, veja. Tapete. Isso. Aí vamos dizer assim, como é que a gente vai, Maria tem que tirar isso. Como é que a gente vai fazer então, né, com a correspondência, sabe? Como é que a gente vai lidar com essa variedade de pronúncias e falar assim, não, você não pode colocar o E aí, tem que colocar o I, você não pode colocar TCH como a gente faz com o tchau, né? Fizemos com o tchau assim. Você não pode ser o T, mas se eu não pronuncio assim, sabe? Então, aí a gente fala, não, é assim que se escreve. Olha, se é assim que se escreve, é a maneira mais simples de dizer, é assim que se escreve. Sabe? É assim que se escreve. Se é assim que se escreve, nós tiramos fora, já vai, Maria, essa questão dos sons, não é? Então, o sistema notacional ele não serve para a gente, é isso mesmo. Não serve para tapete, não serve para tirar
o som. Não é sistema notacional. Aí eu vou usar outra, não vou falar mais em letras, né? Eu vou usar a palavra caractere, que eu não disse aqui. Né? Os caracteres são unidades que a tipografia inventou para imprimir, para manipular, para construir as palavras. As palavras não são construídas por letras, porque a letra é um caractere, mas tem outros tantos caracteres que compõem a escrita. Tudo para ser visto. O H é só para ser visto. Não é para ser pronunciado. A vírgula é para ser vista. As aspas são para ser vistas. Tudo isso é para ser visto, não para ser pronunciado. Né? Então, o que a gente, deixa eu vou tirar aqui, Maria. Então, o que a gente tem, né, é que tem que entender, né, do meu ponto de vista, é que não dá para lidar com sistema notacional. A linguagem é composta por caracteres e não por letras que correspondem a sons. Cada caractere porta um sentido. Se eu mudo um caractere, eu mudo o sentido. Ah, não, mas muda o som. Sim, eu posso mudar o som. Eu posso, mas quem é que vem primeiro? É o som que determina qual é o caractere? Ou, se eu tiver uma intenção, eu mudo o caractere, e aí o caractere fala, olha, agora você tem que tirar essa palavra daqui. Essa palavra tem que ser dita, e não mais aquela. É só inverter. Quem que é o dominante? O som? Na escrita, não. Na escrita, quem reina é o caractere. E ele não obedece aos sons. Tá? Tá faltando ainda aqui. Tá faltando. Então, eles não são complementares, né? Tá, a questão do letramento, né? É outra questão. O letramento não passa por aqui. Porque o letramento está vinculado à alfabetização e aquilo que você falou, alfa-letrar. O que é o letramento? Olha, primeiro tem que ensinar a alfabetização, que é esse sistema notacional aí. E ensinar isso. Depois vamos ensinar o letramento, que são os usos da escrita, sabe? Não, mas é tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo, mas não se abre mão disso. Não se abre mão do sistema notacional. Como eu estou dizendo que o sistema não é notacional, mas a escrita é formada por caracteres que se organizam, são figurinhas que se organizam em figuras maiores, que se organizam, né, formando grandes figuras, e que a gente não vê a figura inteira. A gente não vê o caractere, não vê a figura inteira, mas vê uma pista só, que a gente vai se acostumando com ela, vai identificar uma palavra, pelo sentido, é assim que a gente lê rápido, a gente vai aprender a ler independentemente de tirar o som. Então, não dá para falar alfa-letrar. Se o letramento falar assim, não, nada de sons, tudo bem. Mas o que é que a gente ouve por aí? Eu estou sempre de olho numa palavra chamada além. Então, a alfabetização vai muito além de decodificação. A alfabetização vai muito além de notar as letras. Eu falo assim, não, ela não vai muito além. Ela não passa por aí. A alfabetização não passa por aí. Então, ela não passa por aí para ir além. Ela faz curva, sabe? Quem quiser ficar na anotação, fica. Quem quiser tirar o sonzinho, fica. Mas a gente, com uma alfabetização humanizadora, vai cortar a volta. Vamos passar longe disso daí. Vamos tirar sempre o dizer, os sentidos, sabe? E as letras, elas serão olhadas para a gente pegar os sentidos e poder dizer os sentidos. Não pronunciar, dizer os sentidos. Então, veja, letramento e notação fazem parte de uma outra linha, sabe, de alfabetização. E não dessa que nós estamos discutindo aqui. Eu sei que eu estou virando pelo avesso, mas outro dia eu estava brincando, né, acho que eu falei numa palestra lá, né, é melhor, pelo avesso que a gente vê as coisas. Se a gente olha tudo pelo lado direito, a gente não consegue ver bem. Pelo avesso é olhar por trás da cortina, é olhar aquilo que não está na cara, sabe,
desconfiada do que está muito visível. Esse ensino de leitura dessa maneira está muito na cara, sabe? É muito visível. Então, temos que virar pelo avesso. E a minha intenção é virar a cabeça de vocês pelo avesso. Silvana. Antes da Maria comentar e depois a Merismene, eu vou fazer algumas perguntas que estão aqui, que foram colocadas no chat, e também vou juntar aqui uma série de questões. A Natália Souza, por exemplo, ela diz que a construção do sentido, ela faz uma afirmação, a construção dos sentidos partem dos seres humanos. E o Rafael Andrade, ele diz, que maravilha, Dagoberto. Lembro aqui do conceito de mundo movente, um livro que o saudoso professor José Carlos Garbulho, da USP, fez sobre a obra de Guimarães Rosa. Esse mundo movente seria justamente esses sentidos e imagens que o Rosa procurava ouvir na língua. Também um comentário. Depois, a Renata, ela disse, a escrita serve, então, para deixar registrado no tempo uma ideia. Também é uma afirmação dela. E a Fernanda Casagrande, ela diz assim, exatamente, Flaviane, estou aqui pensando na avaliação de fluência que preciso aplicar essa semana para os segundos anos. Mas alguém também comentou. Pobre de você. Eu já passei por isso também lá atrás. Pobre, eu fico... eu não imaginei que alguém fosse passar algo que eu passei há 25 anos atrás. Eu fui obrigado a fazer, né? Mas eu me escapei. Deu um jeitinho, né? Então, o pai da Flaviane também está comentando isso, viu, professor? Ele diz assim, a Flaviane disse assim, meu pai... Não, eu acho que ela está falando, meu pai, né? Acho que foi isso. Desculpa, Flaviane, não é o seu pai. Estou aqui pensando nas tais pseudopalavras que são parte de algumas avaliações de fluência de leitura. Método fônico, sim, claro, é tudo. Vejam vocês, as crianças não são seres humanos nessa condição, são robôs que eles não são ensinados a pensar, a reagir. Esses foram os comentários. E tem a Maria lá que levantou a mão, né? Tem. A Maria faz a pergunta dela e eu organizo um novo bloco e depois passo para a Merismene e na fala da Merismene eu penso que nós devemos fechar. É isso, Nadson? Porque já está na hora, né? Tá certo. Tá. Olá, professor. Fantástica a sua fala e cheia de provocações e inquietações. Eu não vou lhe fazer uma pergunta, eu vou trazer somente um relato que a Flor me ensinou. A Flor, desde muito pequena, ela tem contato com a cultura escrita. E a educação infantil proporciona a ela as brincadeiras e as interações. Então, esse processo de alfabetização não acontece na educação infantil. Então, a Flor é uma criança de 5 anos e eu percebi, né, que nesse contato com a cultura escrita, tanto na escola quanto em casa, eu percebi até com mais ou menos um mês, eu estava até conversando com Silvana, que eu percebi a Flor em um movimento, que ela pega os livros que ela já conhece, que eu já li, que ela já lê para ela, e começou a escrever. Então, ela pega os livros e ela, de forma autônoma, ela escreve os livros que ela já conhece.
E eu estava comentando com a professora Silvana Paulino que eu achei fantástico o movimento. Nesse movimento da Flor escrever, ela tem como referência essa linguagem, essa cultura escrita que ela já sabe. Em momento nenhum eu pego a Flor perdida ou encontrada, não sei a palavra corretamente, no som. Ela escreve, porque ela sabe que ali está a palavra que ela já conhece. Ela escreve a forma ortográfica. Ela não se perde no som. Não é isso, Flor? E sabe qual é o fantástico? Aí sabe qual é o fantástico? Aí eu tô aqui, ela coloca do meu lado, forma uma mesinha. Tá vendo a Flor? Os instrumentos que a Flor está usando, ela vai na escrita, na leitura, ora ela volta aqui para o diálogo e se encontra. Então, a Flor, ela é a prova que a leitura é feita no silêncio. Essa escrita, ela é composta da forma ortográfica. Não é preciso que a criança fique tirando som para escrever. Existe já essa forma correta. Ela, de uma forma fantástica, ela rompeu o processo de alfabetização que eu constituí o meu filho mais velho, que tem 14 anos, que foi extremamente doloroso, e eu vejo uma criança apaixonada pela linguagem por prazer. Isso me traz uma alegria. E é fantástico lhe ouvir, é fantástico a gente perceber que esse ato de pensar é que faz de nós seres humanos. Obrigada, Maria, pela sua contribuição. A Renata, ela faz uma pergunta. Professor, deve-se, então, trazer essa consciência para a criança sobre o que é o ato de ler? Por exemplo, num primeiro dia de aula, lá no primeiro ano, a professora expor isso para a turma. Por exemplo, estamos aqui porque juntos vamos aprender o ato de ler, que é um instrumento que está nas nossas vidas, é importante para a comunicação e tal. Essa é a pergunta pontual da Renata. Não, porque isso ela está fazendo teoria. Está fazendo teoria para ensinar as crianças. Não é. É criar as situações, viver as situações, ensinar os atos, praticar os atos, e não fazer teoria. Tá? Não explicar. É você, Renata? Aqui, é? Não é, não, Renata. É viver, é explicar. Não é ficar dando uma linha, porque a gente vai cair na teoria. Né? Tá? E aquela história, talvez não seja comunicação, seja diálogo. Né? Mas não. Tá? É isso. Silvana. Merismene. Boa noite, professor Dagoberto. Boa noite a todos que estão participando. É sempre muito bom ouvi-lo. Professor, aí teve uma pergunta por um momento, então, como é isso na prática? Eu não sou alfabetizadora, né? Minha formação é em letras, e eu venho acompanhando, não com muita sequência, o estudo do livro do Bajar, né? No grupo de estudo. Então, eu diria, se nós estamos trabalhando com a criança, algum momento do dia dela, eu pego uma palavra, escrevo, e a partir daquela palavra, a gente vê a palavra e trabalha o sentido daquela palavra, né, que às vezes difere de um para outro, e sem a preocupação da leitura.
Quer dizer, e nesse caso, eu não preciso nem de ter o alfabeto nas salas de aula, como a gente vê em... Acho que eu nunca vi uma sala de aula sem alfabeto. Como, por exemplo, uma criança há muito tempo que chegou para a mãe e disse para ela: eu hoje aprendi o A do papagaio, porque o A era da arara, mas para criança, no nosso contexto, não é arara, é papagaio. Então, é ver a palavra e explorar o sentido dessa palavra. Mas, Mini, bom, eu não discuti aqui o escrever, eu só falei do ler, né? Para falar do escrever, teria que continuar mais meia hora, não é? Eu só falei do ler. E por que eu... Bom, na verdade, eu tinha que falar do escrever também, né? Mas eu dei preferência ao ler, porque o ler é pelo ler que nós aprendemos a linguagem escrita. E na escola, ao inverso. Nós oferecemos mais tempo, ensinamos mais tempo, damos mais tempo para ensinar a escrever do que ler. E ensinamos a escrever sons, e ensinamos a ler sons. Mas dedicamos mais tempo a escrever sons na escola. Mas as crianças vão crescer dedicando mais tempo da sua vida para ler, como nós. Nós dedicamos mais tempo da nossa vida para ler, e não para escrever. Mas na escola, isso é invertido. Quando a gente quer avaliar alguém, uma criança, alguém fala assim: não, ela já sabe ler, já sabe ler. O escrever, não. Por incrível que pareça. Mas é com o escrever que se dedica mais tempo. E depois, quando cresce, fala assim: mas não sabe nem escrever, não escreve nada. Mas não sabe escrever. Aí, mas espera aí, né? É tudo muito confuso em relação à escola. E aí vou direto na sua questão, né? Então, eu estava discutindo o ler e não estava discutindo o escrever. Mas nós não lemos palavras. Nós lemos enunciados, escritos por alguém, endereçados para alguém. Esses enunciados têm tamanhos diversos, dependendo do gênero. Uma placa é um enunciado, uma placa de rua é um enunciado, um provérbio é enunciado, né? Um pare na rua é enunciado, um romance é um enunciado. Nós temos gêneros diversos, compostos por enunciados também diversos. As crianças, elas têm que aprender a ler pelos enunciados e não palavras, porque elas vão aprender que a palavra não tem significado fixo, que é dela, que pertence a ela. Na verdade, o que ela tem são sentidos que são construídos nas relações com outras palavras desses enunciados. Os enunciados é que dão sentidos para as palavras. Uma dá sentido para a outra, uma empresta sentido para a outra, sabe? Então, elas têm que aprender esse jogo, como eu falei, deslizante dos sentidos. Eles têm que aprender isso nos enunciados, e não na palavra. É mais difícil ler uma palavra sozinha do que ler uma palavra no enunciado. Porque o sentido, o contexto, ajuda a ler aquela palavra. Porque o sentido vem antes. Pode fazer qualquer exercício aí, a nós adultos, que tem uma lacuna, a gente já antecipa qual vai ser aquela palavra. Aí a gente se não tem a palavra escrita, só tem uma lacuna, a gente fala: acho que aqui é tal palavra. Se a palavra está escrita, a gente acha que está vendo para tirar o sentido. Não, o sentido está indo um pouco antes. E a gente está olhando só para confirmar. Então, as palavras sozinhas são mais difíceis para aprender, porque os significados na vida não são assim. E as letras são mais difíceis de aprender sozinhas. E as letras têm que aprender junto com todas as outras. E como eu estava dizendo antes, a gente está dizendo a partir de agora que o alfabeto não é mais
A letra não é mais a unidade gráfica de composição da palavra. O constitutivismo trouxe o alfabeto. Eu estou falando, escrever agora um pouquinho, né? Letras maiúsculas. Onde é que o constitutivismo foi buscar isso? Em Roma. Roma usava letras maiúsculas. Os povos da Europa que destruíram Roma passaram a usar letras maiúsculas e minúsculas, e não as maiúsculas de Roma. Pode olhar em qualquer inscrição que você vê, letras maiúsculas de Roma. Não tem minúsculas, eles não sabiam usar. Por os chamados bárbaros, que não eram bárbaros, que inventaram. Eles inventaram, então, essas letras. O Gutenberg pegou isso tudo e montou caracteres. Então, não dá para escrever com isso só, não. Tem que ter caracteres. E montou outra coisa. Portanto, quando se usa o alfabeto móvel, o alfabeto na sala de aula, o princípio que está por trás, sustentando tudo isso, é o princípio da consciência fonológica. É o princípio da relação letra-fonema. Porque o que é que está dizendo para as crianças? É com letras que nós escrevemos, porque as letras representam os sons. E aí volta novamente aquela discussão que nós tivemos aqui. Quando a gente muda, tira, fala, não é com o alfabeto que nós escrevemos, são com caracteres, aí a gente vai, então, para a tipografia, para a imprensa e para o mundo digital. E nós vamos usar essas letras. E aí as crianças vão aprender que as letras têm nomes. Letra é um nome genérico para um conjunto de caracteres, que cada um tem um nome. E que não são apenas 26. Que cada uma que tem um risquinho em cima, uma cobrinha em cima, é um outro caractere. Uma cobrinha embaixo é outro caractere. Então, são muito mais caracteres. Como nós ficamos surpresos de vez em quando alguém fala assim, não são só 5 vogais, não. São 13. Por quê? É porque tem on. Aí vai para as crianças, olha, aqui nós temos caracteres. Essa letrinha A, né? Que é um caractere aqui, mas isso aqui, ela é um caractere. Mas quando ela vem com esse risco aqui, os dois se juntam e formam um outro caractere. Eles têm uma função nas palavras. Os caracteres têm função nas palavras. Não a função de representar o som. A função de construir a palavra. Eles têm que estar naquele lugar, porque aquele lugar é o lugar deles, porque historicamente eles foram colocados ali. Se tirar dali, eles montam a palavra. Então, o caractere tem a função de construção, como a unidade constitutiva de uma palavra, o espaço. Então, os caracteres são muito mais amplos. As crianças vão lidar com esses caracteres para escrever. Eu diria, então, que o alfabeto móvel, ele perdeu a razão de ser. Claro, dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui. Nas outras, não. Ele continua sendo usado para representar o som. E aí é letra maiúscula. Aí eu vou dizer novamente, aí eu vou botar a leitura, né? Que eu sempre digo nas minhas palestras e dependendo do tema, né? Ninguém aguenta, ninguém suporta ler um enunciado com letras maiúsculas. Ninguém suporta. Nem é mesmo aquele kkkk, né? Que a gente enche de kkk, letra maiúscula, fica tão agressivo que a gente, né? Então, não dá para oferecer para as crianças letras maiúsculas para elas lerem. Palavras com letras maiúsculas. Dificulta a percepção. Nem dá para oferecer para as crianças, pior ainda, livros de literatura infantil com letras maiúsculas. Não dá. A gente tem que deixar de comprar. E deixando de comprar, as editoras param de publicar. Elas publicam porque a gente compra. Disse isso lá em Capinzal. Professor Merismene, vou colocar a fala de outras pessoas aqui, depois aí o professor pode falar.
Eu vou falar sobre a Itacira, que ela falou, ela nos diz assim: sua fala me despertou para muitos atos que fazemos em sala sem perceber. O Rafael fala novamente da linguagem borbulhante, né, que chamou a atenção dele. A Adriana, ela diz: sou formadora de um grupo de professores alfabetizadores. Sua fala certamente vai me ajudar muito no próximo encontro de formação. Minha linguagem borbulhante agradece. A Dirle fala: para colocar em prática essa proposta, se faz necessário se debruçar sobre essa vertente. Caso contrário, se perderá no caminho. E a Larissa diz: obrigada, professor Dagoberto, foi um prazer participar dessa aula aberta. As provocações foram maravilhosas, me tiraram da caixinha. Obrigada aos organizadores. E nós temos uma série de agradecimentos aqui. E a última inquietação da Merismene, que eu acredito que, diante disso, a gente precisa marcar um novo encontro, é como é visto na ABALF. Como isso é visto na ABALF. Eu falei lá em 2019, num congresso, lá em BH. 19 foi, antes da pandemia, né? 18 ou 19. Eu ouvi fala do Então, senhor. certamente não, porque não é bem visto, eu creio, porque é como se fosse muito radical, como se eu estivesse fazendo desmoronar as coisas. Mas há outras colegas que aquelas que não estão assim, muito vinculadas ao conceito de consciência fonológica, né? Essas já têm outra visão, sabe? Porque a consciência fonológica leva para a base alfabética. Mas agora, aceitar que a nossa linguagem escrita não é uma linguagem alfabética, isso aí é difícil. Tá bom. Tá? Porque nós temos várias correntes, né? E a maioria, é claro, rejeita o método fônico, mas muitas, apesar de rejeitar o método fônico, rejeitam o método, o jeito, mas se encontram no núcleo, que é a consciência fonológica. Aí eles se encontram. E eu estou querendo escapar deles, e escapar de vez, e não me tocar. É isso, Marismene. Obrigada, professor. Professor, 21h16, estive anotando aqui a participação do pessoal, tivemos 75 participantes, provavelmente teríamos mais, mas infelizmente teve essa questão do site, mas nós vamos apresentar depois, né, publicar depois no Gelite, e convidamos as pessoas para participar com a gente. Estiveram participando aqui conosco pessoas de Santa Catarina, do Acre, de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, da Paraíba, da Bahia, do Maranhão, de Alagoas, do Ceará. Não sei se eu perdi alguém aqui, né? Algum outro participante. Rondônia. Obrigada, Thelma, pela sua participação. Então, veja que nós conseguimos e dialogamos, né, com pessoas de diferentes partes do Brasil. Como eu disse no começo, esse grupo é formado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Linguagem, que é o GEPEL do Acre, e o Grupo de Estudo e Pesquisa em Didáticas de Leitura, da Literatura e da Escrita, aqui da UFAL. E nós agradecemos, professor, pela sua disponibilidade, pela sua participação,
pelo seu trabalho, por essa inquietação que o senhor nos provoca sempre, e hoje, mais uma vez, né? O Nadson, com você a palavra também, nosso professor lá do Acre. Mais uma vez, boa noite a todos, a todas. É uma palavra de agradecimento a todos vocês que compareceram à nossa aula aberta, né? Nós temos realizado com frequência os encontros e a gente sempre tem esse encontro com vocês, né? Então, nós queremos agradecer, em nome do GEPEL aqui da UFAC, dos nossos grupos de elite, a todos vocês que conectaram, e principalmente ao professor Dagoberto, né, pela disponibilidade. Nós precisamos, a gente precisou alterar a agenda, mas ele foi muito gentil nesse sentido. Então, nosso agradecimento, professor, né, pela aula brilhante que o senhor nos trouxe hoje, né? Então, eu quero apenas agradecer, e eu já passo assim, a fala para a professora Silvana, novamente, fazer também a sua fala de encerramento, para a gente ir encerrando o nosso encontro. Obrigado. Então, obrigada, professor Dagoberto, mais uma vez. Obrigada a todos que participaram conosco desse momento de estudo, desse momento de discussão, desse momento de reflexão sobre a alfabetização humanizadora. Veja que é uma proposta que vem nos inquietar bastante. Temos, podemos dizer, né, alguns canais de discussão, de conversa sobre a alfabetização humanizadora. Eu coloquei no chat o link para que vocês possam conversar e ler um pouco mais sobre os trabalhos. E também, professor Dagoberto, por favor. Eu queria apresentar a Estela, que está ali, ó, que é do nosso núcleo de humanização, aqui do UNA1, né? Está ali. Isso. Ó. Eu e ela trabalhamos juntos, né? Aqui nas nossas discussões, né, Estela? Boa noite, desculpa, eu não abri o celular antes, eu não tinha visto o que tinha sido anunciado. Eu só vi agora, falei, deixa eu ver se dá tempo de ver o pessoal ainda. Isso, professora. Por isso que vocês tenham conseguido, viu? Obrigada pela sua presença e obrigada por nos fazer também, junto com o professor Dagoberto, essas provocações. E aqui nós precisamos ficar atento a essa proposta e fazer experiências também, né? Foi bacana ouvir, quer saber mais? Nos procure o GELIT, procure o GEPEL, procure também o site da alfabetização humanizadora, e vamos buscando saídas, né? Vamos buscando fazer experiências e tentativas, e, enfim. E agradeço muito a vocês, a professora Adriana também agradece muito, ela teve que ir ao médico, agora à tarde ela falou, Silvana, se der tempo, eu entro. A Adriana também é uma professora muito preocupada com a alfabetização, e é isso, aqui do grupo nós temos o Nadson, o Jânio, a Daiane, enfim, várias pessoas aqui que participam dessa discussão. Eu quero agradecer muito a vocês todos, que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, depende do lugar onde vocês estão, vocês vão jantar ainda, então, para quem ainda vai jantar, bom apetite, para quem já passou do horário, já vai dormir, bom descanso, e que delícia que é falar isso. Ou se preparar para o frio, que está em Santa Catarina, deve estar muito frio, né? E vai chegar aqui, então, né? Cada lugar com o seu, né? Cada lugar com a sua realidade. Isso é muito bom. O GELIT vem trazendo essa possibilidade para a gente, tá?
Fiquem em paz e vamos conversando. O link, daqui a 2 dias, ele estará na página do Gelite, no YouTube. Obrigada. Obrigada.